paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, professor de escola bíblica ou líder de pequenos grupos. Nós estamos falando de um assunto muito importante que é o Cristão na Era Digital, revista da editora Kalel. E o assunto da aula de hoje, aula de número 12, é contatos e amizades virtuais. O nosso texto-chave está em Provérbios 13:20, que diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E a nossa leitura bíblica é bem conhecido, o Salmo 1, que vai falar então do que é ser bem-aventurado, ou seja, feliz. Você, professor, pode explorar muito esse texto, né? Justamente os textos da Bíblia que vão falar aquilo que a sociedade pragmática tenta, né? Também hoje colocar na cabeça das pessoas o segredo do sucesso, o segredo da felicidade. A Bíblia já nos vai dizer há muito tempo atrás sobre isso, bem-aventurado, e começa falando justamente de contatos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é a palavra de Deus, um texto que foi escrito há 3.000 anos atrás, nos dizendo: a bem-aventurança, a pessoa de sucesso, a pessoa para ser feliz, ela precisa cuidar com quem anda, com quem se assenta para conversar, com quem está ali parado, recebendo informações. E depois você pode ler e explorar todo esse texto que é maravilhoso. A nossa introdução, a gente fez ali uma versão da Era Digital para esse Salmo 1 que ficou assim: feliz a pessoa que não segue perfil de ímpio, não assiste youtuber que promove o pecado, não compartilha fake news, antes usa as redes sociais para promover a palavra do Senhor. O nosso primeiro ponto, ponto 1, e vai falar então dos contatos virtuais, né? E o 1.1 dessas influências que a gente recebe. Diz ali: a comunicação eletrônica permite que as pessoas se relacionem com uma diversidade muito grande de gente. E essa é a realidade. Sabemos que nesse universo digital, principalmente aí hoje, através das redes sociais, nós temos contato com todos os tipos de pessoas, com todo tipo de gente, e nós precisamos já iniciar com essa ideia. E você, professor, esclareça. Todos os tipos de pessoas estão no mundo virtual. Pessoas boas, pessoas que podem agregar, acrescentar, nos fazer bem, nos ensinar coisas boas, novas, mas também no mundo virtual está todo tipo de gente ruim. Gente perversa, gente mentirosa, gente exploradora, gente que deseja compartilhar coisas ruins. Então nós precisamos ter essa dimensão, porque estamos sendo influenciados e influenciando outras pessoas. O destaque que eu coloquei nesse texto, né, justamente para mostrar isso. Em todas essas relações você irá influenciar e receber influência. Por mais que aconteça de uma maneira imperceptível, a gente inconscientemente recebemos essas influências. Seja num costume, seja num jeito de falar, seja numa maneira de pensar, seja numa ideologia política. Tudo está ali no mundo virtual e uma pessoa está influenciando-nos, ou nós também influenciando outras pessoas, e isso precisa nos colocar numa posição que a gente já tem falado aqui, com uma filtragem. Porque se tudo aquilo vai influenciar a minha maneira de ver o mundo e o que eu postar vai estar influenciando outras pessoas, nós precisamos aí então ter uma certa prudência. Você, professor, pode pegar o texto de Tiago, que vai dizer, né, que nem todos devem ser mestres, porque o mestre ele tem um peso muito maior nas suas palavras e também, consequentemente, vai ser muito mais cobrado diante de Deus disso, falando a respeito do mundo digital. Muitas pessoas estão ensinando coisas no mundo digital sem nem imaginarem que um dia, até mesmo essas influências virtuais que elas exercem, um dia vai ser cobrado pelo Senhor. Isso é bem importante. E ainda nesse ponto 1.1 diz assim: no mundo virtual tendemos a ser menos inibidos, o que acelera a intimidade percebida. Isso é uma grande verdade, né? As pessoas elas acabam, através do celular, interagindo muito mais com uma pessoa, com um novo amigo, com um relacionamento amoroso que está ali desenvolvendo. E claro, aí nós temos alguns problemas, porque esse aceleramento da intimidade pode sim comprometer a estruturação de um alicerce no relacionamento. Por exemplo, nós
pastores estamos junto com os líderes de jovem, de vez em quando atendendo casos onde esse aceleramento que a virtualidade trouxe traz prejuízos. Por quê? Antigamente, no namoro, tinha o dia para namorar. Eu me lembro que lá uns 20 e pouquinhos anos atrás, quando eu comecei a namorar a minha esposa, tinha o dia de visitar na casa dela, que era na quarta-feira à noite. Era na sala, a gente ficava lá conversando, o meu sogro e minha sogra sempre vigiando, passando lá, olhando para ver se está tudo certo. Hoje, isso aqui trouxe um aceleramento precoce na intimidade de um namoro, por exemplo, porque a menina muitas vezes está se trocando dentro do quarto dela, mas está fazendo uma videoconferência com o namorado. E tudo isso vai sim trazer depois prejuízos sérios para esse relacionamento lá na frente, né? Principalmente na questão de vigilância contra a sexualidade, né? Pecados sexuais, a sexualidade que deveria ser exercida só lá dentro do casamento, conforme Deus planejou, começa ali a ser antecipada e alguns problemas acontecerem. Ainda nesse 1.1, coloquei ali na lição, nos sites de relacionamentos, especialistas afirmam que mais de 70% das pessoas mentem algo sobre si mesmo nos perfis. Portanto, não saia confiando nas informações que as pessoas passam na web, pois a web aceita tudo. Essa é uma grande verdade também. A internet aceita tudo. E, através lá dos perfis, como nós já falamos hoje, pessoas colocam muitas vezes uma realidade de vida que não é que elas vivem no dia a dia. Pessoas colocam, né, um aparentar de um nível financeiro que não é o delas, ou até mesmo gostos, né, que não tem nada a ver com aquilo que ela vive no dia a dia. Então, precisamos ter cautela. Relacionamentos é bom, fazer parcerias no mundo virtual é bom, ter amizades virtuais também é bom. Hoje as amizades reais acabam também combinando no virtual, mas tudo com cautela. Hoje muitas pessoas estão entrando, né, nos relacionamentos virtuais de cabeça, sem nem fazer questionamento, sem nem questionar se aquilo que um perfil falou é realidade. Então, muita cautela e cuidado com as influências que nós recebemos nesses contatos virtuais. 1.2, ainda dentro do ponto 1, que é contatos virtuais, né? A gente precisa, então, entender que nessas influências nós estamos sempre sendo bombardeados com ideologias. Coloquei ali, ideologias compartilhadas. Todo conteúdo tem ideologia por trás e é uma grande verdade. A gente traz na lição alguns exemplos e eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui, né, do Stephen Molyneux. Um exemplo clássico foi do youtuber Stephen Molyneux, da Freedom Radio, que se autodenominava anarquista e através de vídeos manipulou para que os filhos enxergassem os pais como influência negativa. As suas ideias levaram milhares de adolescentes e jovens a saírem de casa, abandonarem os vínculos familiares e boa parte nunca mais contactou os pais. Isso aconteceu principalmente nos Estados Unidos, né, através dessa influência. Depois, se eu não estou enganado, esse homem ele foi banido de algumas plataformas como o YouTube, mas através do site dele, do Freedom Radio, ele continuou influenciando muita gente. Enfim, dentro de tantas ideias mirabolantes que ele defendia, uma delas era que os pais são um bloqueio que impedem o potencial dos adolescentes no seu desenvolvimento. Então, as crianças e adolescentes deveriam, quanto antes, sair de casa, abandonarem os pais, viverem sua vida própria, porque assim eles não estariam se tornando alguém que os pais gostariam que eles fossem, mas eles estariam descobrindo a sua própria essência e se tornariam, então, pessoas plenas. É uma ideia extremamente perigosa. Porque os pais eles estão orientando os filhos ali, mostrando valores, colocando limites, para que os filhos venham se desenvolver bem. Mas ele, através dessa ideia, jogou em muitos adolescentes nos Estados Unidos, milhares, nós estamos falando de milhares de casos, né, onde os adolescentes deixaram alguma carta, algum aviso dizendo que estariam saindo de casa justamente, né, para viver as suas vidas. E daí teve muitos casos de abuso sexual, muitos casos de adolescentes que caíram nas drogas, muitos casos que nunca mais os pais tiveram notícia nenhuma, e muitos casos que os adolescentes voltaram, muitas vezes voltaram destruídos, muito magro, né, porque literalmente passaram fome ao escolher o caminho proposto aí pelo Stephen Molyneux. Um outro caso que aconteceu agora em 2021, no mês de agosto, foi esse aí, né, adepto do movimento conspiratório QAnon, pai mata filhos convencido de que salvaria o mundo.
Essa reportagem é de 13 de agosto de 2021 e, de fato, o que aconteceu? Este homem começou a ouvir e seguir pessoas nesses grupos, né, que falam de teorias da conspiração, e o camarada acabou levando os filhos dele, pequeno, parece, para o México, e lá matou as 2 crianças, e o discurso dele é que estaria salvando a humanidade, porque os filhos estavam infectados com um tal vírus lá, e logo, logo os filhos virariam monstros, e antes que os filhos virassem monstro e matassem pessoas, ele acabou matando os filhos. Mas você vê, né, como a sutileza das ideologias diabólicas são lançadas no virtual, mas as consequências são ali, né, também reais. Uma frase que eu costumo dizer é essa, né? Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 33, eu coloquei a palavra virtuais. As más companhias virtuais também corrompem os bons costumes. E essa é uma realidade. Consequentemente, né, aí levanta-se então essa bandeira. E você, professor, finaliza esse ponto 1 falando de como nós estamos à mercê de tantas influências, tantas ideias mirabolantes, ridículas, que não passam pelo filtro da palavra de Deus e acabam pervertendo corações e, claro, culminando aí em escolhas que trazem consequências drásticas e graves para a realidade. Nosso aplicando o texto fica assim: como cristãos, precisamos ter a capacidade de aplicarmos os ensinos bíblicos nas escolhas das amizades, também no mundo virtual, pois queira ou não, estamos sendo influenciados através das tecnologias. E o 2.1, então, que vai falar de contatos perigosos, e diz assim: vínculos com desconhecidos, né? O 2.1, contatar pessoas desconhecidas pela web tem sido mais frequente do que se imagina. Conforme uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2015, 62% dos jovens entrevistados consideram nada seguro conversar com desconhecidos em redes sociais, mas, pasmem, 57% já haviam se encontrado pessoalmente com alguém que conheceram online. Então, assim, as pessoas vão conversando com pessoas que vêem no mundo online, mesmos gostos, mesmos seriados, mesmas músicas e tal, e de repente acabam ali se envolvendo com pessoas que não deveriam. Eu coloquei na lição do professor o exemplo ali da Alice. A Alicia conta como foi raptada e violada por um amigo online. O texto vai dizer, então, que essa menina, hoje com 27 anos, né, ela com 13 anos, ela começou a conhecer, né, virtualmente uma pessoa que dizia ter a mesma idade e tal, e vai, os dias vão passando, conversa direto, ela vai abrindo o coração, aquela pessoa gostava dos mesmos filmes, mesmas músicas, e vai criando aquele vínculo e afinidade. Até quando a pessoa do outro lado propõe um encontro pessoal, e aí que ela foi raptada porque não era um adolescente, era um homem mais de 30 anos, coloca ela no porta-mala do carro, leva 3 estados de distância nos Estados Unidos, abusa sexualmente dela, mantém ela em cativeiro por 3 dias, só não morreu porque o FBI rastreou o IP e conseguiu salvar ela. Hoje, ela dá palestras no mundo inteiro alertando, né, os riscos desses contatos virtuais que a gente tem. A gente pontuou também na aula lá da sexualidade, mas vale a pena aqui nos contatos também enfatizar sobre a questão da sextorção, né? Que a gente já falou, pessoas que se passam ali por um jovem muito bonito, uma jovem muito bonita, acaba seduzindo e conversa 1 semana, 2 semanas, pede foto, manda foto, e quando você vê a pessoa, ela te prendeu e ela começa a te extorquir, literalmente dizendo, olha, você caiu numa cilada, se você não depositar tanto, nós vamos colocar e expor você para os teus parentes, para os teus familiares e tal, ou em alguns casos, né, a pessoa do outro lado se declara ser de menor e diz que vai fazer aí uma denúncia em delegacia e comprometer a sua vida. Então, assim, é bem sério isso, porque os bandidos estão se aproveitando dessa fragilidade na filtragem que nós aí temos para os contatos virtuais. Eu gosto desse charge, né, que diz assim, de um lado a moça está perguntando como você é, e do outro está o próprio diabo dizendo, sou super bronzeado, uso cavanhaque, adoro uma balada underground. Mas fala da realidade. Muitas vezes a malignidade está do outro lado da tela e você está ali conversando como se fosse alguém que quisesse fazer o bem. Tanto que na Europa eles colocaram esses outdoors e também espalharam em várias redes sociais, né, essas imagens para alertar. Talvez você pense estar fazendo um grande negócio, encontrando um grande amor, firmando uma boa parceria, mas do outro lado tem alguém querendo fazer mal para você.
Malignidade em forma de amigo, 2.2, ainda dentro do ponto 2 que fala de contatos perigosos. Diz assim: a maioria dos delinquentes virtuais trabalham com calma e vão gradualmente conquistando a confiança dos seus contatos. Oferecem ternura, compreensão, empatia, às vezes até presente, mas a intenção final é perversa. Então, gente, nós precisamos entender que os bandidos, eles são muito espertos. E eles também estão no virtual. Vamos lá, vamos colocar, né, numa balança. Um bandido, antigamente, ele teria que, né, se expor para fazer um assalto. Arrumar uma arma, provavelmente ilegal, entrar num mercado, numa loja, ameaçar alguma pessoa, roubar o caixa, enfim. Dá todo um transtorno e ele corre alguns riscos. O que diminui se ele está por trás de uma tela, né, enganando pessoas, extorquindo pessoas e também ganhando seu dinheiro. É uma loucura o que nós estamos vendo no mundo virtual, mas é uma realidade. Bem provável que através, por exemplo, do WhatsApp, você já recebeu aí alguém, quem sabe, convidando você para, por exemplo, enviar alguma ajuda, solicitando uma ajuda, por exemplo, às vezes até um familiar, né? E tá ali, oi mãe, né? Oi filho, oi pai, oi meu irmão, como você tá? Tô precisando de uma ajuda, né? E tal. E assim as pessoas vão extorquindo. A gente precisa ter filtros, critérios, liga para a pessoa, faça uma videoconferência para ver se é aquilo mesmo antes de sair depositando. E nesse ponto aqui, malignidade em forma de amigo, uma das principais artimanhas, principalmente que a raça dos pedófilos, né, essa bandidade nojenta dos pedófilos, que para eles atraírem as crianças e manter esses contatos, que as crianças, sabe qual é? O meio deles, principais, jogos online. Porque hoje o menino está na frente do videogame dele, ele está com o headset aqui, conversando muitas vezes com gente do mundo inteiro. Às vezes ele tem a rede de amigos, mas tem jogos que ele pode escolher conversar com pessoas que ele nem conhece. Os pedófilos, eles aproveitam essas brechas, eles estão lá interagindo, conversando, fazendo amizade. De repente, fala qual é o teu WhatsApp para a gente conversar mais. Se passa para uma outra criança e acaba ali, então, fazendo um grande estrago na vida de um adolescente, de um jovem. Se você digitar no Google, você vai ver, teve um tempo atrás uma reportagem de um pedófilo que se passava por Justin Bieber e fazia contato com várias e várias crianças, daí mandava fotos, pedia fotos e assim por diante, e foi enganando muita gente, pervertendo muita gente, chegou a abusar sexualmente de muitas crianças. Ou seja, os pais, na verdade, precisam estar atentos concernente a isso. Você, professor, abre, né, na sua aula para os pais compartilharem a respeito desse assunto. Por exemplo, também pergunta quanto já receberam solicitação de depósito aí, através do WhatsApp de alguém que conhece. Joga isso para que também os alunos possam interagir e ver que isso é mais real, está mais presente do que a gente imagina. Coloquei aqui também, outro risco acontece quando há uma exposição da privacidade nas redes sociais. Nem todos que te seguem como amigo estão com boas intenções, é uma verdade, né? Não é apenas se eu me exponho, como nós falamos atrás, com fotos, imagens, né, nuas ou assim por diante. Mas tem pessoas que tudo que fazem postam nas redes sociais, né? Faz uma foto, partiu igreja. Se tem alguém querendo assaltar a tua casa e está seguindo você nas redes sociais, já sabe que você não está em casa porque foi na igreja. Férias na Inglaterra. Ok, alguém que está querendo assaltar a tua casa sabe que você está com a sua família na Inglaterra. Ou seja, as pessoas vão tirando fotos e colocando tantas coisas da sua privacidade que acabam também dando munição para quem quer fazer mal. Então, tem que ter cautela, vigilância, prudência, para não estar também comprometendo. A gente colocou na lição um exemplo que aconteceu aqui em Ilhota, né, um filho de empresário que foi sequestrado. É interessante que depois que os bandidos foram presos, em rede nacional eles falaram que pegaram toda a rotina da família, sabiam muitas coisas da família, através de tudo que eles postavam no Facebook, ou seja, a rede social dando as ferramentas que os bandidos necessários. Vigilância sempre. Proteja-se. Não coloque em redes sociais informações pessoais como telefone, endereço, locais que frequentam, escola dos filhos ou diz que sairá de férias. Essas informações nas mãos erradas podem ser usadas para um mal. E daí, claro, tem alguma pessoa que pode dizer, mas eu não vou aceitar nas minhas redes sociais qualquer tipo de pessoa.
Ok, é uma maneira também de se prevenir. Mas, né, muitas pessoas criam um perfil falso, até de pessoas que você conhece. Eu estava dando essa aula numa escola e uma das alunas disse, professor, essa semana lá em casa, a minha mãe recebeu solicitação no Facebook de amizade da minha tia, só que a minha tia nunca gostou de tecnologia e a minha mãe estranhou, resolveu ligar. Ah, fulana, você então fez Facebook, entrou, né, pro Facebook dela? A tia do outro lado disse, não tem Facebook, não entrei no Facebook, não gosto de rede social, mas lá estava a solicitação com o nome da tia, a foto da tia. Ou seja, talvez alguém aceitaria ali na maior beleza, né, sem questionar, pensando que era a pessoa mesmo e não era. Então, isso, infelizmente, né, tem se tornado muito comum e nós precisamos ter atenção concernente a isso, tá? Sobre ainda essa questão das informações nas redes sociais, a Repórter Record, eles fizeram uma série de reportagens sobre esses assuntos. Uma delas é falar justamente disso, né? Como as pessoas se expõem tanto nas redes sociais, só você olhar ali, Repórter Record, redes sociais, no YouTube, você vai encontrar, né, as reportagens, você pode aí compartilhar, quem sabe, alguns pedaços com os seus alunos. Um dos casos, né, eles sabiam o endereço da pessoa, o nome dos pais, a placa do carro, até mesmo conta bancária, o dia que vencia cartão de crédito, tudo isso porque a pessoa colocava, sem perceber, nas redes sociais essas coisas. Então, atenção e cautela. Depois nós vamos para o ponto 3. E o ponto 3 ele vai trazer algumas coisas interessantes falando ainda de contatos limitantes. Ou seja, nós falamos de contatos perigosos, nós falamos de se expor demais, mas agora nós vamos para um outro lado que tem acontecido também nos relacionamentos, nos contatos virtuais, que é o quê? 3.1, zona de conforto. Interessantemente, ao mesmo tempo em que precisa haver cautela sobre com quem manteremos conexão, alguns antropólogos também chamam a atenção para o perigo de não sairmos da nossa zona de conforto. Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque a pessoa acaba muitas vezes ficando naquela panelinha. Eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro. E daí, então, ela só vai seguir pessoas que pensam daquela maneira. A pessoa gosta do Lula, só segue pessoas que gostam do Lula e não consegue mais dialogar com ninguém. Fica no seu mundinho. Estou dando um exemplo aqui, né, da questão política, mas a gente poderia abranger em todas as áreas, né, de todos os tipos de assuntos. E é uma grande realidade. Olha só. Com acesso apenas ao que lhe interessa e com o poder de bloquear e filtrar informações indesejadas, esta geração corre também o risco de se fechar no mundo dos seus valores pessoais e viver uma realidade personalizada, o que limita a sua visão de mundo. Então, aqui também, professor, você pode explorar bastante isso, porque muitos estão comprometendo, literalmente, né, o seu potencial de desenvolvimento por ficar apenas seguindo o mesmo tipo de perfil. Ou seja, o camarada, ele só gosta daquilo e vai seguir pessoas daquilo, consequentemente, só vai ficar pensando daquela maneira para o resto da vida e se torna, assim, um limitante para o seu desenvolvimento. E depois, no 3.2, a gente fala de extremismo. Ou seja, além de limitar nossa visão de mundo, as redes sociais podem potencializar comportamentos marginais quando imersos num contexto coletivo. E aqui tem muitos exemplos, né? Antigamente, a gente já viu os psicólogos falando disso na realidade. Muitas vezes uma coisa que você não faria sozinho, num grupo você faria. Um psicólogo chamado Gustave Le Bon, ele falava muito sobre isso, né? Sobre a influência das massas no comportamento humano. Ou seja, uma pessoa nunca entraria numa briga sozinha, normal, porque ela é uma pessoa da paz. Mas se ela está lá torcendo pelo time dela, de repente a torcida começa a entrar em confronto com a outra torcida, ele vai junto, pega pau e vai para cima. Comportamentos assim, desregrados, que não era comum. E daí? A gente vai para o virtual, que para muitos dá aquela ideia de anonimato, isso potencializa muito mais. E daí, se ele vê que tem uma galera se unindo para fazer um lixamento virtual de alguém, ele vai junto e faz também. Então, é complicado quando a gente para observar isso, mas é uma realidade. O risco de cair em extremismo pelos contatos que nós temos na virtualidade. Aplicando o texto do ponto 3 diz: pessoas que não sabem utilizar as redes sociais com destreza podem se tornar presas fáceis para pessoas mal intencionadas. São inúmeros os relatos de pessoas que se transformaram completamente depois que tiveram suas vidas imersas em convivências venenosas nas redes sociais. E para nós finalizarmos, ponto 4, amizades virtuais, problemas reais. Ponto 4.1 diz: não menospreze o contato
da tela, né? Apesar de muitos interpretarem as redes sociais como uma licença para fora do mundo, são inúmeros os casos de pessoas que tiveram problemas reais com amizades virtuais. Então, tem que ter prudência, tem que ter cautela. Uma amizade virtual pode sim perverter o seu coração, a sua visão cristã e você acabar escolhendo coisas ruins para a sua vida real e ser prejudicado. Isso a gente fala de prudência, a gente fala de sexualidade, a gente fala da fé, a gente fala de tantas outras áreas da vida. E o 4.2, milhares de seguidores e nenhum amigo de verdade. Essa imagem revela tudo, né? A pessoa celebrando ali os seus 200 likes que ganhou numa foto, mas não tem ninguém ao redor. Isso traz fragilidade emocional, porque o ser humano continua precisando de olho no olho, toque, abraço, carinho, vivência, para que ele venha se desenvolver plenamente. Quando não acontece isso, fica só no virtual, nós temos alguém que vai sim ter sérios problemas nas suas emoções e nos seus relacionamentos. Aplicando o texto ponto 4 diz, precisamos entender a inerência da Bíblia e observar que seus conselhos também se enquadram nas questões referentes às mídias digitais. Amizades virtuais podem ser tão venenosas e destrutivas quanto amizades reais. Em alguns casos, o dolo pode ser ainda maior, dado o alcance das mídias. E reflexão da semana. Em muitas passagens, vemos as Escrituras nos alertando sobre os riscos contidos nas más amizades. Precisamos vigiar de forma redobrada nas amizades que fazemos. Eu espero ter contribuído aí para que a sua aula seja ainda mais relevante. Professor, que Deus abençoe e até semana que vem.